Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou Linda Nogueira, este é o canal Minhas Experiências Sobrenaturais e como eu já disse para vocês, eu tenho muitas histórias para contar e todas aconteceram de verdade comigo. Aproveitando que a quaresma, estamos no período da quaresma, eu quero contar para vocês a minha experiência sobrenatural quando eu tinha 12 anos de idade. Vocês acreditam em lobisomem? Eu não espero que vocês acreditem, mas eu acredito porque eu já vi. Mas antes de contar o meu relato, eu quero te pedir para deixar o seu like, para compartilhar com seus amigos e para se inscrever neste canal. Me sigam e vocês vão conhecer muitas histórias sobrenaturais reais. Eu não conto mentira aqui, eu conto somente a verdade. Então, vamos lá ao relato. Deixe seu comentário também, me diz o que você está achando do meu trabalho, por favor, para mim poder melhorar o meu trabalho. Então vamos passar ao relato de hoje. Eu tinha 12 anos de idade, era 1965, na época. Eu estava passando um tempo na casa da minha irmã. Minha irmã era muito pobre, morava na favela Prado Lopes, em Belo Horizonte. E naquele lugar não tinha água, não tinha luz, a gente precisava carregar água de longe para usar e a luz quem podia usava lampião de gás, quem não podia, porque só quem era rico podia usar lampião de gás, que era muito caro. E quem podia morava em lugar que tinha luz elétrica, mas lá não tinha luz elétrica nessa época. Então a Pedreira Prado Lopes era assim, meio isolado, né? Escuro à noite, era muito perigoso, como é muito perigoso até hoje, né? Então, a minha irmã, ela me colocou para fora para ela tomar banho, me colocou de pé lá fora na rua, porque ela tinha vergonha de tomar banho perto de mim. Naquela época era muito comum tomar banho de bacia, né? Porque não tinha chuveiro, não tinha água encanada, não tinha nada. Então tomava-se banho de bacia. Então como era um cômodo só, a minha irmã, em vez de me colocar no fundo, me colocou lá na rua. Abriu a porta e me mandou ficar lá na porta, né? E trancou a porta com medo de eu entrar. Era assim uma vergonha que não dava para entender, né? Eu era mulher também. Mas a minha sobrinha era bebezinho, tinha um ano e 6 meses por aí de idade. E eu que tomava conta da criança, eu era babá da filha dela, né? Para ela trabalhar. Então esse dia era período da quaresma, como não podia ser diferente, né? Então eu estava lá fora naquela escuridão, né? Não estava tão escuro porque tinha lua. A lua estava clareando um pouco, então dava para a gente ver um pouco, né? Então, como a gente morava no final da rua, a rua não era muito grande. A gente via aquela rua estreitinha, né? Lá no fundo dos barracos, quando subia o morro. Então, eu comecei a ver aquele bicho se aproximando. No início eu achei que era um cachorro muito grande e aquele bicho veio se aproximando, mas ele andava todo esquisito, de 4 patas, a bunda dele era mais alta que o corpo, parecia um urso todo peludo, mas não tem urso. E naquele lugar ninguém tinha cachorro daquela forma. E aquele bicho enorme veio se aproximando. Quando ele se aproximou mais perto,
que eu vi que não era um cachorro, aí eu comecei a ficar com medo, e aquele bicho rosnando, com aqueles dentões enormes pro lado de fora, rosnando, parece que os olhos vermelhos brilhavam. Então eu comecei a ver, falei, isso não é um porco, isso não é um urso, isso parecia um porco, o focinho parecia de porco, as orelhas pareciam de cachorro, sabe? Não dava para entender, uma mistura de tudo enquanto é animal. Aquele bicho veio se aproximando, quando ele estava assim a uns metros de mim, que eu vi pessoalmente aquele bicho chegava a babar de tão feroz que ele estava, me deu tanto medo, eu comecei a esmurrar a porta para minha irmã. Abre, que tá chegando um bicho horrível. Abre, por favor, que aqui o bicho vai me estraçalhar. Corre, abre. Aí ela abriu, eu entrei, bati a porta, correndo, tranquei a porta. E nisso que eu tranquei a porta, o bicho avançou de unhas na porta, arranhando a porta com tanta força que parecia que ia estourar a porta, que ia arrebentar a porta. E aí a minha irmã regalou um olho com medo do bicho e acreditou em mim ali, né? Que não tinha outro jeito. Ela já é falecida, senão ela poderia provar para vocês que eu estou contando a verdade. Eu estava pálida de tanto medo, e aí com medo daquele bicho arrebentar a porta e atacar a gente, né? Porque eu falei, isso não é um cachorro, isso não é nada, isso é um lobisomem. Aí aquele bicho, as marcas no outro dia, graças a Deus, nós começamos a rezar, a orar, né? Porque a gente era evangélica, nós começamos a orar e pedir a Deus, aquele bicho foi embora. Aquele bicho se afastou, e aí nós não tivemos coragem mais de abrir a porta naquela noite. Aí fomos dormir, né? Meu cunhado nunca chegava cedo em casa, só ficava lá para a rua, ninguém sabia o que ele ficava fazendo. Ele era todo esquisito e por muitas vezes eu cheguei a suspeitar que ele era o lobisomem, porque tinha uma fama de roubar galinha e comer galinha viva. Rasgar a galinha, chupar o sangue e comer a galinha. Então, muitas vezes eu suspeitei pelas atitudes dele que ele era um lobisomem, mas não dá para provar, né? Aquela noite, depois ele não voltou para casa, chegou em casa no outro dia, né? E nós dormimos, eu e a minha irmã sozinhas. E quase a gente não dormiu de tanto medo daquele bicho voltar e atacar a gente, porque a casa era tão fraquinha que qualquer bicho poderia arrebentar aquilo tudo lá, sabe? Era uma casinha muito simples, não era nem casa, não, era um barraquinho, né? E aquilo era muito frágil, a porta muito frágil. E no outro dia, quando nós levantamos, nós duas fomos olhar a porta para o lado de fora, e a porta estava toda arranhada. Gente, vocês não sabem o que é isso. Eu nunca pensei em ver um bicho daquele. Eu morei tanto tempo na roça e nunca tinha visto. Fui ver lá na favela Prado Lopes, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, gente, esse é o meu relato de hoje. E mesmo que você não acredite, deixa o seu like, porque eu sei que muita gente não acredita. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu vi com os meus olhos, eu vi aqueles dentes enormes e aquele bicho que não era um cachorro, não era um urso, não era nada. Era um lobisomem com aqueles olhões vermelhos e aqueles dentes enormes. Gente, quase eu fui estraçalhada por um triz que a minha irmã não abrisse a porta, aquele bicho ia me estraçalhar, sabe? Deus me guardou, né? Graças a Deus, Deus me guardou. Eu espero nunca mais ver um bicho daquele.
E esse é o relato de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.